Bom, hoje aqui no Incob nós ministramos uma oficina para os participantes dos comitês de bacia para a capacitação e avaliação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos da nossa política nacional. Foi uma experiência que compartilhei com o meu colega Gonçalo. Eu sou o Marcos, nós somos especialistas em geoprocessamento lá da Agência Nacional de Águas e trouxemos um pouco do estágio atual, da estrutura, das formas de acesso, das funcionalidades que existem disponíveis no sistema para acesso de todos e todas, para terem as informações, para fazerem consultas, para obterem respostas às perguntas que as pessoas têm, que as pessoas se deparam sobre as informações sobre os recursos hídricos do país, que todo mundo precisa de informação, todo mundo precisa ter acesso. E o resultado foi bem interessante, né? Vamos poder falar um pouco, o Gonçalo pode falar um pouco sobre como foi a experiência, como foram os nossos resultados lá com os colegas hoje dos comitês nessa oficina. Nós tivemos ali alguns comitês representados, bastante gente do Norte, Nordeste, tinha gente de Rondônia, gente da Bahia, tinha gente do Ceará, tinha uma turma grande, Tocantins também tinha uma turma bastante representativa, e depois dos setores usuários tinha poucos, né, Marcos? Usuários tinha pouco, mas poder público tinha bastante, tinha muita gente da sociedade civil, que acho que é o mais importante, que é o pessoal que tem, às vezes, mais dificuldade de acesso a sistemas, e tinha também gente da academia, tinha alguns professores universitários, poucos, mas tinham professores universitários, inclusive 2, se não me engano, cadastrados no Prof. Água, e todos participando de comitês, todos são conselheiros de comitês, todos buscando como qualificar melhor a sua participação no sistema. A dinâmica mais ou menos que ocorreu na oficina foi da seguinte forma. Nós fizemos primeiro uma apresentação para que as pessoas pudessem conhecer como que é o Sistema Nacional de Informações no estágio atual de recursos hídricos, o que compõe ele, porque é um sistema que é composto basicamente por relatórios, por painéis, por metadados, por mapas interativos, por geosserviços, por dados abertos e por alguns subsistemas. Então são estruturas, são elementos que usam diferentes tecnologias, diferentes plataformas, diferentes formatos de dados, e são formas pelas quais as pessoas conseguem ter acesso a essa informação. Depois dessa apresentação, nós fizemos uma dinâmica um pouco passo a passo, mostrando como realmente consultar, como acessar essas informações na internet, e fizemos um trabalho em grupos, que foi interessante, um desafio, no qual os grupos puderam se formar e trabalhar pesquisando realmente no sistema, procurando respostas a perguntas que nós colocamos sobre diferentes temas. Hoje o Sistema Nacional de Informações ele é organizado em 10 grandes temas, por exemplo, quantidade de água, qualidade de água, balanço hídrico, usos da água, regulação, planejamento. E esses temas todos têm uma série de informações nessas informações nós fizemos questões instigativas para que as pessoas pudessem obter respostas para problemas, para informações que elas necessitam no dia a dia. Foi uma experiência muito interessante de trabalhar e ver as respostas, ver os desafios, ver como que você realmente, usando as ferramentas disponíveis, você consegue chegar a obter essas informações. Nós fizemos algumas perguntas, como por exemplo, qual é o domínio do Rio Tietê, qual é o domínio do Rio Amazonas, qual é o domínio do reservatório do Castanhão. Há outras perguntas em outra área, quantas outorgas tem para o setor de irrigação, quantas outorgas tem em determinado estado. E aí, cada uma dessas perguntas, eles tinham que ir navegando no sistema. Então, a primeira parte é verificar, essa pergunta tem a ver com quantidade de água, ou essa pergunta tem a ver com o sistema de outorga. Então, a primeira parte era nesses componentes temáticos, qual que era o componente. Depois eles tinham que ver qual é o tipo de pesquisa, se chama consulta própria, ou eles eventualmente tinham que ir na tabela, né? Então eles foram construindo teve vários exercícios, teve algumas pegadinhas no meio, né? Por exemplo, assim, quando a gente perguntou quantos irrigantes de água subterrânea tem, aí eles... quantas outorgas federais de água subterrânea tem para irrigação? E essa resposta é 0, né? Porque água subterrânea é domínio do Estado. Então, eles tinham que sair daquele sistema e ir para o sistema, para o mapa de outorgas estaduais, que era um outro mapinha. Estava dentro do mesmo sistema, mas era um outro mapinha, né?
Então foi bastante participativo, eles conseguiram responder e navegar um pouco. Aí cada pergunta que eles respondiam, eles também iam para a região deles, né? Então, quem era lá do Maranhão procurava um rio lá da região dele, respondendo ao Tietê, mas aí já sei, então foi bastante participativo e acho que despertou a curiosidade e também a capacidade, né? As pessoas às vezes se sentem incapazes de fazer alguma coisa no SNIR, aproveitar o SNIR, mas elas se sentiram capazes de procurar informação ali para fazer os seus relatos, fazer os seus trabalhos, fazer os seus relatórios, né? Então, acho que nesse ponto foi bastante proveitosa. Porque, na verdade, o que acontece, o SNIR hoje, o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, ele é muito vasto em termos de tecnologias existentes, mas também em termos de conteúdo. E cada um tem um conteúdo conforme a sua necessidade. Eu vou precisar de uma informação, por exemplo, para um comitê que eu trabalho, que é um comitê de uma bacia estadual, ou para um comitê de uma bacia interestadual, ou estou pesquisando para uma bacia que não tem comitê, ou estou pesquisando para um município, estou pesquisando para um estado. E esses diferentes recortes, na verdade, as formas de você consultar, basicamente vão ser as mesmas. Só que você vai consultar isso em diferentes mapas, em diferentes painéis, em diferentes tabelas, e aí as informações vão estar disponíveis conforme o interesse do que você precisa responder naquele momento. Então o sistema ele te dá aquelas funcionalidades, você precisa conhecer como realmente você fazer as pesquisas básicas, que aí você vai conseguir responder a qualquer demanda que você tiver. E é interessante porque essa iniciativa, essa oficina que a gente deu nesses moldes, foi uma primeira oficina, mas a gente pretende fazer outras oficinas direcionadas aos comitês, porque essa é uma iniciativa importante pontuar, que ela faz parte de um trabalho que está sendo coordenado pela ANA, mas com representantes de algumas ONGs, com também a participação do Ministério do Desenvolvimento Regional, com também algumas universidades, que chama-se Parceria para o Governo Aberto, no qual nós estamos trabalhando com o tema de recursos hídricos, que foi um dos 2 temas eleitos pela população em uma consulta pública que ocorreu, que foi justamente mudanças climáticas e recursos hídricos. Então foram os 2 temas colocados como prioritários para o governo, para que a população tenha mais acesso à informação. E no caso de recursos hídricos, que essa iniciativa está tendo como objetivo o aprimoramento do SNIR, essas oficinas elas têm relevância nesse processo, porque justamente no final nós trabalhamos com um formulário de avaliação, no qual os representantes, os participantes puderam colocar realmente qual é a impressão deles do sistema, o que está faltando, se está fácil o acesso, não está fácil, se as tecnologias estão intuitivas, não estão, né, as consultas, o conteúdo disponível. Toda essa informação, esse feedback é importante para nos orientar a constante evolução que o sistema precisa ter. E essa iniciativa é uma iniciativa que nós coordenamos na ANA, mas é um trabalho que no Brasil é coordenado pela CGU, pela Controladoria Geral da União. Então, não vai ficar só nisso, nós vamos ter mais oficinas. A gente aproveitou esse pontapé inicial no Incobre, porque é um evento em que os comitês estão presentes, o público está aqui, né? O público está receptivo a essa temática, e a gente vai ter outras oportunidades, vai ter outras oficinas em Brasília e em outros locais também, para oportunizar que mais pessoas se capacitem, mais pessoas conheçam o sistema e tenham acesso às informações e nos contribuam também para a melhoria, para aprimoramentos, reflexões, para repensar o que é necessário e aprimorar e avançar no que a gente precisa expandir ainda em termos de interatividade, em termos de conteúdo, em termos de acessibilidade desse portal, desse sistema. Então a gente acha que quem vai se aproveitar agora é principalmente a sociedade civil, porque é um sistema pronto, né? A gente acessa ele pela internet, você não precisa ter nenhum equipamento especial no seu computador, precisa ter um acesso a um computador, você não precisa ter senha, não precisa ter login, praticamente todas as informações que nós usamos no nosso dia a dia, nas decisões, nos nossos relatórios, nas nossas notas técnicas, está lá. Logicamente que a gente faz análise em cima disso, acrescenta alguma outra informação que vai surgindo de acordo com a necessidade, mas esse é o trabalho normal que todo mundo tem que fazer, cada pergunta é uma pergunta. Mas tem informação ali para responder muitos questionamentos que chegam a gente. A sociedade civil, a maior
beneficiária desse esforço. Depois, acho que também os estudantes podem fazer muito uso desse material, até em TCC, em dissertação de mestrado, às vezes é um trabalho de uma disciplina, não precisa nem ser um TCC, é um trabalho de uma disciplina, pode usar esse material para... E às vezes não precisa ser uma disciplina especificamente de recursos hídricos, pode ser uma disciplina de uma outra área, que às vezes até uma disciplina de economia que quer saber como é que é o perfil dos irrigantes, ou o perfil dos outorgados em uma determinada bacia, quantas outorgas tem. Então, e isso daí gera não apenas o material para ser usado, mas gera críticas também, porque quando o material é usado, ele traz, ou encontrei essa inconsistência, eu encontrei esse problema, que quando está lá parado ninguém encontra, mas quando ele é usado, ele é encontrado. Então, o poder público, nós tivemos alguns relatos hoje, por exemplo, de gente que, poxa vida, a gente estava pensando em contratar um sistema caro, mas vocês têm tanta informação, a gente vai tentar usar isso primeiro antes de fazer esse dispêndio e direcionar esse esforço para uma coisa mais efetiva. Então, acho que essa distribuição da informação é fundamental para a gente diminuir isso que o pessoal fala, se dizem o custo Brasil. O custo Brasil passa por isso, por a gente não ter informação correta, por a gente ter uma informação parcial, por ter informação conflitante. Então, esse nosso esforço de distribuir informação, levar ao conhecimento de todo o sistema, esse grande pacote informacional, porque não dá para dizer que é informação pura, porque tem análise em cima, tem organização em cima, esse é da gente poder conversar as coisas que interessam, aquilo que importa a gente decidir. Ou seja, a gente não quer chegar no momento que temos uma necessidade de resolver uma crise que surgiu, alguma coisa assim, e ficar discutindo número, ficar procurando, não saber onde estava essa informação. A gente quer chegar a dizer qual é a solução. Então, quando a gente sentar na mesa com os parceiros estaduais, os parceiros do CBH, a sociedade civil, nós temos que partir para a solução, porque os números, essa questão toda já está definida ali, e as pessoas sabendo usar, os comitês de bacia sabendo usar, isso apressa as soluções, barateia as soluções. Então, eu acho que essa distribuição de informação, ela tem para nós tem um custo, mas é um custo muito baixo, é um custo comparado com a não ter a informação. Inclusive, muitas vezes chegam perguntas para a gente via lei de acesso à informação, e que a gente direciona para o portal diretamente. A sua resposta está, a grande maioria a gente diz, a sua resposta está aqui no link e tal, você procura e manda, a gente manda o string, o link daquela resposta, e a pessoa não volta, quer dizer, ela acha a resposta e continua para frente. Então, é um esforço que vale a pena ser mantido. A gente internamente tem que discutir muito, cada vez que vai distribuir informação, tem que tomar cuidado, mas que para a gente é uma satisfação grande de ver que as pessoas trazem um retorno de uso desse material, e a gente queria que isso seja mais conhecido. Quanto mais conhecido for esse portal, o SNI, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, todos nós vamos trabalhar melhor, vamos trabalhar com mais eficiência, com mais retorno do nosso esforço. E esse tipo de capacitação também para o público dos comitês é muito importante, porque nós já fizemos em outras oportunidades, nós já demos capacitações mais focadas, por exemplo, para os órgãos gestores de recursos hídricos das unidades da federação. Então, uma capacitação mais técnica, uma capacitação mais voltada para o desenvolvimento das ferramentas, para a edição no sistema, nas aplicações disponíveis. Então, agora, para os comitês, é uma capacitação muito mais voltada realmente nas consultas e na oportunidade de acessar nas formas de acesso disponíveis que o sistema tem. Então, um outro tipo de abordagem, mas é justamente para trazer as pessoas para dentro do sistema, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, mas assim como a outorga, a cobrança, o enquadramento e os planos, o sistema de informações também é um dos instrumentos da nossa política de recursos hídricos do Brasil, da nossa política nacional. Então, esse sistema, por ser nacional, a ANA coordena ele como uma de suas atribuições, mas os órgãos gestores também
estão integrados, enviam informações e alimentam também esse sistema. E também os comitês, também a gente está tentando integrar cada vez mais. E essas capacitações, essas oficinas, esse trabalho de avaliação faz parte desse processo. A gente também gostaria de relatar sempre que é importante, sempre as mensagens, a gente tem uma caixa de correio, que é metadados@ana.gov.br, que é uma caixa de correio que a gente gerencia, a gente sempre recebe dúvidas, problemas, o link não está funcionando, não encontrei essa informação aqui não está atualizada, ou essa informação aqui está conflitante. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade que tiver, qualquer problema de acesso, qualquer informação que você não encontrou, a gente sempre tem essa orientação como se fosse uma ouvidoria, de estar em contato com as pessoas, estar em contato com os públicos, e aí dessa forma a gente consegue ver onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar, onde a gente realmente tem que investigar, tem que avançar no próximo ano, tem que talvez apresentamos uma informação de uma maneira, mas pode ser que a maioria das pessoas estão querendo de uma outra maneira, ou uma estatística organizada de um outro formato, ou se apresentou uma média, mas na verdade às vezes as pessoas precisam dos dados brutos, dos dados originais, por exemplo. Então essas formas de interação é muito importante você ter a interação com os usuários da plataforma, porque você vai descobrindo, você vai percebendo quais são os caminhos pelo qual você precisa avançar. Agradecer o pessoal do Incob pelo convite, né, Marcos? A oportunidade foi muito boa de interagir com uma turma muito diferente daquela que a gente está acostumado, apesar que a gente está sempre conversando, participando dos comitês, mas em termos assim desse curso, como o Marcos disse, a gente está mais acostumado com uma questão mais técnica, mais de acesso, de análise, de consistência, e aqui a gente conseguiu hoje dar um material mais para informação, para decisão rápida, decisão da sociedade, para apoio à informação, para formatar projetos, e que eu acho que vai ser muito útil para a qualificação daqueles que participam dos comitês, seja em grupo de trabalho, câmara técnica, seja em qualquer instância, que vão ter uma informação muito mais rica para apresentar e argumentar e colocar suas posições. Muito obrigado ao evento, parabéns pela iniciativa. Esperamos, né, que cada vez mais a gente possa avançar e os comitês possam cada vez falar também por esse sistema, né, essa mensagem, essa hashtag que tem Fala Comitê, a gente está trazendo também para que possa falar também e contribuir para esse sistema nosso. Muito obrigado.